Bom dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem pela Rádio Nova Era de Borrasópolis, no programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese. Bem, o assunto da semana é um assunto muito importante. Vamos falar aí sobre a ocorrência da Helicobacter pyrmigera, uma das pragas aí que tem sobressaído com relação a várias culturas e plantas e que causam os prejuízos mais severos da agricultura no momento. Algumas explicações vamos dar com relação a ela, a ocorrência dela, segundo relatos e estudos que estão sendo feitos, e que é uma praga que já existe no mundo, principalmente na região da China, Índia e Austrália, onde ela já é antiga, e são feitos alguns controles de forma biológica ou química para que se contenha o avanço e os prejuízos desse tipo de praga. Principalmente que ela é uma lagarta da subfamília Heliotinae, onde ataca algodão, soja, milho, feijão, tomate, independente de plantas serem cultivadas transgênicas ou não, ou convencionais. Então, dessas aí, essas três principais são a Heliotis virensis, Helicobacter pazea, que é milho, né? E Helicobacter pyrmigera, que é a principal, a grande preocupação do Brasil. Então, a virescens, Heliotis virescens, de longa ocorrência no Brasil, tem ocorrido já na cultura do algodão, na lagarta, como lagarta das maçãs algodeiras, já conhecida, algumas regiões como Borrasópolis já tínhamos esse tipo de ataque dela, mas ela tem atacado agora algodão, soja e tomate. E também a Helicobacter pazea, que é a reta da espiga do milho, também conhecida por alguns como broca do tomateiro, sabendo que ela também tem causado alguns prejuízos em tomate, principalmente tomate a campo, na região de Goiás, onde deu um prejuízo esse ano significativo com relação à diminuição da produção e produtividade, por estragar principalmente os frutos. Por quê? Observa que os danos são causados principalmente em botões florais, flores, maçãs, algodeiras, também frutos verdes imaduros do tomateiro, extremidades das espigas do milho, alimentando-se de grãos de inflamação e plântulas e estruturas reprodutivas também da soja. Já a principal e a pior, que é a armígia, que até pouco tempo era considerada uma praga quarentenária quer dizer, não de muita importância, que praticamente não tinha no Brasil, foi detectada nos estados de Goiás, Bahia e Mato Grosso, atacando a cultura de algodão e da soja. Seus aspectos biológicos, a armígera, ela tem metamorfose completa, desde fase, ovo, lagarta, pré-pupa, pupa e adulta. Colorações variam conforme a alimentação que ela tem, com soja, tomate ou milho, varia muito, mas é entre branco e amarelada, de aspecto brilhante, logo após a sua deposição no substrato, então pode se tornar também marrom escuro no momento de eclosão da larva, que seriam os ovos, né? Então branco, amarelado e marrom escuro próximo à eclosão da larva. A porção apical do ovo é lisa, porém o restante da superfície é esculpida em forma de nervuras longitudinais. O período de dias que dura seria 3,3 dias, com um comprimento entre meio milímetro na sua média. A ovoposição normalmente ocorre num período noturno e colocam os seus ovos na forma isolada, ou em pequenos agrupamentos, preferencialmente na face adaxial, debaixo da folha, ou sobre talos, flores, frutos, brotações terminais e superfícies pubescentes. O período larval varia também a coloração branco, amarelada, marrom, avermelhada, dependendo do alimento que ela consome. Inicialmente em partes tenras, ela come em partes tenras da planta, e pode produzir ainda um tipo de teia ou até mesmo formar um pequeno casulo. Esse seria o momento, até o terceiro índice, que ela fica aí, do primeiro, segundo, terceiro índice, até formar um pequeno teiazinho, casulo, que eu já verifiquei isso, já vi isso numa ocorrência ontem lá em Arapongas dela, onde ela pode fazer na parte de baixo da folha essa teiazinha e ficar ali localizada. Essa seria um momento máximo de efetivo controle
químico da praga. Seria o melhor momento, onde elas estão mais expostas, suscetível a contato com produto químico aplicado em pulverização. A partir de que ela passa do terceiro instante do quarto instante para cima, ela adquire diferente também amarelo palha e verde. E a partir desse mesmo instante, quarto instante em diante, elas apresentam tubérculos abdominais escuros. O que é tubérculos abdominais? Temos ali a cabeça, um par de patas, o segundo par de patas e o terceiro par de patas, da cabeça para trás. Aí depois tem dois segmentos abdominais sem patas, onde a partir do quarto instante, ela em cima, ela mostra tubérculos em forma de cela. Seria uma forma de ser, um formato de cela. São tubérculos um pouco mais escuros na parte dorsal dela, então nos segmentos abdominais seria o primeiro e o segundo segmento abdominal, na forma de semicírculo, parecido com uma célula. E também a respeito desse instante em diante, a textura do seu tegumento, da sua pele, apresenta aspecto levemente coriáceo, mais dura, diferindo das demais espécies dessa Eliotine, que é seria da onde ela surgiu, o grupo ao qual pertence a armígera. Então, com esse tecimento coriáceo, determina está relacionada à capacidade de resistência que apresenta aos inseticidas químicos. Quer dizer, essa condição de um pouco mais coriáceo, mais duro, a sua pele, dá resistência a partir do quarto instante, onde seria muito mais difícil aplicar com qualquer tipo de produto. Não tem ação de contato efetivo, principalmente para produtos como piretroides, organofosforados e carbamatos. Então, determinaria aí essa fase de instante a resistência no controle químico. O que deveria, então, o produtor, lembrando, utilizar produtos que controlem ela do terceiro instante para baixo. Para isso, precisamos reaprender a fazer o monitoramento das pragas na planta, estar a campo, olhar e verificar a incidência da mesma, identificar a praga e utilizar de modo seguro e correto os produtos para o controle do mesmo. Então, o desenvolvimento pulpal, depois dessa fase larval, ocorre no solo e, dependendo de condições climáticas, pode entrar em diapausa, que seria ela ficar, assim, tipo em dormência. As mariposas fêmeas têm as asas dianteiras amareladas, os machos são cinza e esverdeados. As asas posteriores são mais claras, apresentando borda marrom na sua extremidade apical, e as fêmeas têm longevidade de 11 dias e os machos em torno de 9 dias. São fortemente atraídos por flores, néctar, sendo que esse recurso importante na seleção de hospedeiros. Cada fêmea, durante o período de ovoposição, que é de cerca de 5,3 dias, pode colocar 2.200 a 3.000 ovos. Isso significa o elevado potencial reprodutivo dessa espécie e a rapidez com que ela se forma, tanto do estado larval até o estado adulto. Principalmente o larval, que é um pouco mais comprido, onde causaria o dano significativo nas culturas. Essa praga não tinha sido detectada nas Américas até 2013, o começo agora de 2013. E já acredita que ela esteja disseminada por todo o país. Portanto, já verificamos a presença da mesma aqui em Cruz Maltina e também em Arapongas nesta semana, onde já determinamos o controle dos produtos, porque está em fase inicial, principalmente produtos aqueles direcionados, como vamos falar mais à frente, com tendência ao não controle dos inimigos naturais. A mariposa pode migrar a uma distância de até 1.000 quilômetros, ela pode voar mais de 1.000 quilômetros. Significa que o alto potencial dela de disseminação pelas regiões produtoras. E uma alta capacidade de sobrevivência em condições ambientais, excesso de calor, frio, seca, geadas, e ela pode ter várias gerações ao longo do ano. O ciclo de um ovo adulto pode ser completado de 4 a 5 semanas, veja bem a rapidez da mesma. Além do que, ela é polípaga, se desenvolve em ampla gama de plantas hospedeiras. Mais de 100 espécies de plantas são cultivadas ou não, compreendendo 45 famílias, é o que ela se alimenta. Sabemos que ela
atua nas culturas aí que nós falamos, né, que é algodão, soja, milho, tomate, feijão, sorgo, milheto, bandu, trigo e crotalária, mas também sabemos nas braquiárias que ela também está atingindo, e também em outras culturas ou plantas daninhas, no caso até próprios capins, né, e também as pragas, as plantas daninhas que são hospedeiras que ocorrem na nossa região. Ela tem a alta capacidade de aonde está verde, ela atacar. Por isso é importante o produtor se atentar para fazer aí, principalmente o vazio sanitário, para que plantas figueiras sejam eliminadas e também plantas hospedeiras, como algumas plantas daninhas, também sejam eliminadas, principalmente no período aí de agosto até outubro, sejam eliminadas todas e para que não haja uma ocorrência maior do ciclo, desenvolvimento do ciclo nessas plantas hospedeiras ou não. Tem os danos dela. A perda mundial anualmente em torno de 5 bilhões de dólares no mundo, causada pela armígera, com um custo anual de aplicação de inseticidas sendo elevado, com até mais de 3 aplicações a mais nas culturas, com 500 milhões de dólares de aplicação de produtos a mais. No Brasil, algodão, milho, soja, feijão, tomate, sorgo, elas se alimentam de folhas, hastes das plantas e têm preferência por estruturas reprodutivas, como botões florais, frutos e maçãs, espigas e inflorescências, causando deformações podridões ou até mesmo queda das mesas. E sabemos que agora está na germinação, no início, que nós encontramos aí, já antes do primeiro trifólio aberto, ela já vem atacando. Então, mas fique monitorando e veja, né? A condição, veja se é ela, é lógico, as lagartas que estamos vendo é ela, precisa ser aplicado já produtos aí em condições de controle, biológico, onde os produtos que mantêm os inimigos naturais vivos para que haja aí o controle biológico da mesma. Temos aí de aplicações de produtos à base de Bacillus thuringiensis, baculovírus, inclusive tem o baculovírus da própria armígera que vai ser produzido no Brasil, específico para ela. O outro baculovírus da lagarta comum da soja também pode ser utilizado, e preferencialmente evitar aí os produtos aí agressivos como piretróides, fosforados e carbamatos, que atuam agressivamente nessa lagarta armígera antes do terceiro Winter, mas controlam também os inimigos naturais, aí, determinando daí uma dificuldade depois de descontrole desse tipo de praga. Temos visto aí algumas recomendações de produtos aí em alta dose, onde não é recomendado, você vai causar um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, a tendência é matar os inimigos naturais e essa praga toma conta. E ela passando aí do quarto Winter em diante, sendo difícil o seu controle. O que necessita aí, com ela de um tamanho maior, uma sequência de aplicações de produtos, alternando daí o ingrediente químico, a fórmula, para que não haja uma resistência pior da praga em relação a essa condução, essa aplicação inadequada. Por isso é importante o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, ver a condição, a população, a condição de aplicação e optar por produtos em que mantenham os inimigos naturais sobrevivendo e ajudem no controle dessas pragas. Pois sabemos que temos aí o Piosodoros, que é o percevejo que controla ela, a armígera, e também Spodoptera, que tem controlado ela em condição especial. Acontece que nós no Brasil temos atuado muito no controle da Spodoptera e outras pragas, e com a morte dela sobressaiu daí a grande população da armígera. Mas sabemos também que a natureza, ela por si só, quando uma praga ela está em grande condição de ataque, a tendência da natureza é que o inimigo natural aumente. Por isso que temos que colocar produtos que não matem os inimigos naturais, para que ele eleve a sua população também, e daí faça com que naturalmente abaixe a população da armígera na condição de controle natural, que a própria natureza vai fazer isso. Portanto, não seja agressiva na sua aplicação, procure seu engenheiro agrônomo, veja a fase que está o Instar e a fase que está a armígera,
e Helicoverpa armígera, para que possa ser feito o controle químico, mas prevalecendo os inimigos naturais, para que a própria natureza age com o aumento da população, o controle dessa praga. Bem, na safra 2012, no oeste da Bahia, no algodoeiro, foram constatadas perdas de até 80% dessa cultura. E culturas como soja, milho, transgênico ou não, também foram atacadas por essa praga na ocasião. Em 2012 e 2013, na cultura da soja, começou a atacar folhas, mas ela tem preferência por vagens, que significa que é uma perda muito significativa, porque vagens é dólar, é dinheiro, é a produção. E na região sul aqui, no estado do Paraná, no município de Ponta Grossa, foi observado o ataque severo da praga durante os estágios iniciais do desenvolvimento da soja, quer dizer, ela já existia. Nós, há mais ou menos 2 anos, na região do Mato Grosso do Sul, onde a gente acompanha algumas áreas lá, já tivemos o controle dela, já tivemos a presença dela lá, com controle definido, com produtos biológicos, sem agressividade. Aqueles que atuam nela, mas não causam agressividade a inimigos naturais, e temos levado com consequente sucesso há mais de 2 anos com a presença da mesma. Hoje sabemos que que realmente ela vem, ela ataca, mas sabemos os produtos direcionados para o controle desses mesmos. A Embrapa tem aí alguns produtos a ser utilizados, importado principalmente da Austrália, onde essa praga já é conhecida de muitos anos. Tem os produtos aí que foram importados, mas ainda não está liberado pelo uso, não sei por quê, porque é um interesse econômico mundial e produção. Mas o governo, nós já sabemos que é um governo que ele não age, tem a Constituição, ele não faz, tem as leis, ele não cumpre. Então, ele vai retardando as coisas e vai complicando, principalmente para o negócio, as perdas de um produto que está lá para ser liberado e acaba não se liberando por burocracia desse governo, que não consegue trabalhar, que não consegue fazer as coisas do jeito preciso, ele não reage da maneira que precisa. Porque politicamente ele reage, mas na hora da produção e ganhar alguma coisa, no agronegócio, em que é exportação, em que tem mantido, o agronegócio tem mantido um valor significativo da balança comercial, não é levado em conta, pois esse povo que está lá não gosta do agronegócio, só age em consequência de quando está perdido, aí corre atrás para fazer. Porque não existe planejamento. E está lá produto que controla, paralisado, e não pode ser utilizado em função de problemas sanitários e burocráticos desse governo que está aí, pois o agronegócio não é importante para ele. Então, estratégia de manejo, principalmente básica, é atacar a praga no seu ponto de fraqueza, que isso aí nos primeiros ínsteres, né, desde o ovo até o primeiro, segundo, terceiro ínster, onde ela forma a teinha, que seria mais fácil de controlar. Correta identificação da espécie, isso é importante para que se faça a aplicação. Sabemos de produtos aí no mercado que fazem a supressão do próprio ovo, ele tem controle de supressão e causa esterilidade no ovo da mesma. Não podemos citar nomes aqui, mas o seu agrônomo, consulte o seu agrônomo e veja lá quais os produtos comerciais que tem, que controlam os inimigos naturais e fazem o controle da lagarta, da Helicoverpa nos primeiros ínteres, e também a esterilização dos ovos que foram depositados na planta de soja, milho, que você tem, ou feijão que tem instalado. O importante é o monitoramento da Helicoverpa, verificar aí a população, o ataque, qual condição, qual tamanho, retardar o máximo que puder a primeira aplicação, não utilizar produtos agressivos. Temos aí plantas, vamos falar sobre as plantas transgênicas, plantas resistentes, elas expressam as proteínas que constituem a tecnologia BT, bastante promissora para ser utilizada em lagarta da Helicoverpa armígera, mas é imprescindível daí a utilização de áreas de refúgio, para que pelo menos em 20% da área é cultivada com transgênicos BT, as áreas de refúgio, para que não tenhamos daí a resistência dessas pragas aos produtos a serem utilizados para o seu controle. Então, na Índia e na China, cerca de 50% do controle químico dos inseticidas são utilizados especificamente para o controle da Helicoverpa armígera. Quer dizer, já é uma coisa assim que já vem acontecendo naquela região da Oceania, Índia, Austrália, é uma praga conhecida.
mas principalmente na China e na Índia, 50% de inseticidas é direcionado para a helicoverpa, devido ao seu alto grau de ataque e prejuízo às lavouras. E utilizar sempre produtos seletivos aos inimigos naturais até um determinado estágio da cultura, como por exemplo, até os 70 dias após a emergência do algodão ou até o início do florescimento da soja. E é lógico, depois daí para frente temos aí a ocorrência do percevejo, que daí nós poderíamos perder um pouco essa condição de inimigos naturais, utilizando os produtos para o controle desse inseto sugador que é o percevejo. Então, até o início da soja, preferência a utilização de produtos seletivos para inimigos naturais, evitando piretóides, organofosforados e carbamatos. E que nesse período, são considerados esses produtos de alta toxicidade para os inimigos naturais, daí o estabelecimento inicial dos mesmos ficaria comprometido. Tem aí um registro temporário um produto de substância como o benzoato de amamectina, que é um produto que tem um controle bom sobre a helicoverpa hermígera. Não tem quantidade ainda no Brasil, mas já foi liberado em caráter emergencial. Em contrapartida, estamos aí na espera do aparecimento do mesmo produto a nível nacional em quantidade para que se possa ter utilizado. E a aplicação desse produto tem sido sugerida quando houver predominância de lagartas pequenas na cultura, onde é o momento em que as lagartas estão mais expostas também, mais suscetíveis à ação dos produtos químicos. E quando houver a incidência das lagartas grandes, pulverizações sequenciais poderão ser necessárias visando obter melhor nível de controle da praga. Nas aplicações de inseticida químico, é de importância fundamental rotacionar os modos de ação de ingredientes ativos, como falamos anteriormente, visando reduzir a pressão de seleção e desenvolvimento de resistência dos insetos aos produtos. O controle de adultos e iscas tóxicas à base de melaço e açúcar mais inseticida carbamato pode ser utilizado para o controle dos adultos. Então, melaço ou açúcar com carbamato, que seria uma isca química para o controle principalmente dos adultos. Bem, o controle sanitário, falamos do vazio sanitário, que seria importante, principalmente do período de agosto a outubro, para que se tenha aí, não se forneça alimento para a planta, ou de plantas cultivadas ou de plantas daninhas, que também ela ingere, ela também consome, porque é uma gama muito grande de plantas que ela consome. Tem a estratégia australiana do push and pull, que seria repelir e atrair, técnicas que repelem e técnicas que atraem. No caso, podemos citar aí cultura armadilha, onde você pode plantar algodão e depois um guandu, né, em volta como armadilha para a mesma, aplicando óleo específico como azadiractina, que seria um óleo no algodoeiro, e depois açúcar ou ferromônio de agregação da helicoverpa sobre plantas de guandu, onde os adultos dessa praga evitam depositar no algodoeiro, pois aonde depositar ovopositar. Porque sabemos, se você fizer aplicação na folha e tiver uma parte da folha que não tem o produto, ela sabe que ali tem o produto, ela vai depositar onde não tem, ou na mesma folha. E se você tiver uma cultura isca, ela vai ovopositar nessa cultura isca, aonde depois, onde ela intensifica a oposição nessas plantas, você usaria um produto biológico ou um produto químico para controle, principalmente nos primeiros instantes, nessa cultura que seria atrativa para a helicoverpa. É certo que tem muitos estudos fazendo sobre isso, e tem ainda os produtos biológicos aí que eu falei, como baculovírus e armígera de helicoverpa, que está sendo estudado e vai ser produzido por algumas empresas que já mostraram interesse nela, que é um baculovírus específico, mas vamos lembrar nas técnicas que já temos utilizado nas nossas áreas aí há algum tempo, sempre utilizando produtos que não controlam inimigos naturais. Temos alguns no mercado aí e associados
3, 4 ou 5 aplicações, pode ser feito, não são produtos caros, inclusive com adição do próprio baculovírus da anticárcia, que também já ajuda no controle dela. É lógico que o baculovírus da Helicoverpa é muito mais eficiente, mas ainda não temos produção suficiente, mas as empresas já estão com interesse já iniciando a sua produção. Do baculovírus da anticárcia, temos aí produção ainda na Embrapa, a ser comercializada, e também na região de Cascavel, também uma empresa que fabrica o mesmo. Portanto, faça as aplicações com produtos específicos e também adicionando aí Bacillus thuringiensis, produtos à base de Bacillus thuringiensis, e também que tinha no caso de TEL antigamente, e também com o uso de baculovírus em várias aplicações. São produtos baratos que podem ser utilizados para o controle da mesma. Tem controle biológico, né? Estávamos falando, 50% das lagartas podem ser, até 50% das lagartas podem ser mortas quando a ocorrência aí de mosca, aquela mosca preta da família Tachynidae, é uma mosca que ela está aumentando em função do próprio excesso de alimento que seria a própria Helicoverpa, com o aumento da mesma tendência da praga, a tendência aumenta dessa mosca, dessa família que vem atacar. Já vimos algumas fotos, imagens dela, do ataque dela, assim como do Pioseudorus, que é o percevejo, né? Uma espécie de percevejo que também ataca, e da própria Spodoptera, que tem um tipo de... ela acaba comendo e sugando a Helicoverpa. Então, o aumento foi dado em função do nosso controle, principalmente nas áreas maiores aí, onde o produtor veio e quer resolver o problema logo e tem utilizado os produtos de choque, que tem ocasionado agressividade ao ambiente e tem deixado ela sobreviver porque acaba não controlando. Então, isso aí significa o quê? Um manejo inadequado, seria um controle inadequado, onde uma praga que não era nem de importância acabou sobressaindo e tendo sua importância e assumindo o papel principal aí na perda de produção da lavoura, principalmente da soja. Tem também parasitóides do gênero Trichogramma, que são pequenas moscas que também controlam os ovos e que tem uma capacidade de desenvolvimento no Brasil significativa. Bem, como falamos então, nós precisamos também de mais estudos, de mais capacitação dos técnicos, mas temos aí alguns já preparados para isso. Consulte seu engenheiro agrônomo, não tome decisões sozinho, vá à lavoura, está plantando, acompanhe o plantio, mas com o olho na frente, também com o olho atrás, onde está nascendo a sua soja. Verifica, a lagarta, ela é diferente, dá para você verificar como ela é, como não é. A alternância de cores, ela não tem uma cor definida em função da alimentação que ela tem. Utilize produtos que não controlam inimigos naturais, como falamos aí, baculovírus, produtos BT com Bacillus thuringiensis, químicos aplicados, e também alguns aí, organofosforado de forma mais leve, misturado com fisiológicos, né, que temos no mercado, de forma que eles não controlam também inimigos naturais e são eficientes para vários tipos de lagarta, inclusive essa mesma. É lógico que daí vai mudar dose a dose, vai depender de como o seu agrônomo vai recomendar, mas temos produtos aí que devemos usar desde o começo ele, até principalmente na floração, para evitar o descontrole ou a agressividade dessa praga. Não precisa ficar preocupado, temos alternativa sim, precisamos reaprender a cuidar da lavoura, fazer o manejo integrado de pragas, fazer o monitoramento das lavouras e saber qual o momento, qual a fase e qual a espécie que está atacando, se é ela ou não, para que dê o start de aplicação. Já tivemos essa semana o start de aplicação em função do aparecimento já da mesma, principalmente aí na região de Arapongas, região de Cruz Maltina, e também em Borrasópolis, que sabemos através de amigos nossos que atuam no campo já da ocorrência da mesma. Mas o mais importante é o seguinte: utilize esses produtos que têm ação também sobre os ovos da Helicoverpa armígera, que é a principal e a mais feroz e que é exótica, não é da região, que não era do Brasil, que acabou se sobressaindo aqui. Então utilize os produtos que façam controle
desde o ovo até o terceiro instar, que é essa fase de teiazinha que ela fica ali no meio, que é um tamanho pequeno. Ela não chega a 1 centímetro, ela passa de meio centímetro, quase chega a 0,8, 0,9 centímetro, então seria a fase de melhor controle. Para isso, você precisa estar verificando e olhando a sua lavoura. Faça o monitoramento, vá todo dia se precisar. E as melhores aplicações, nós sabemos que no período quente não se resolve, teremos que lutar e fazer as aplicações de preferência nas horas mais frescas e que seja de noite. Se tiver muito quente e seco, sempre fizemos já há mais de 10 anos aplicações a partir da meia-noite até as 8 horas da manhã. Deixe o seu passador de veneno dormindo de dia e faça com ele um acordo para ele trabalhar de noite, principalmente no período em que a umidade é maior e aonde ela sai para se alimentar com mais facilidade, tanto ela quanto uma lagarta do trigo, que está com hábito agora de lagarta rosca, em que ela sai de noite para roer o soja. Até que ele fique adulto, ela ataca e pode dar uma supressão com relação à população. Bem, sobre a Helicoverpa era isso aí. Alguma dúvida, sempre contactar seu engenheiro agrônomo. E uma dica é a circular técnica 23 de Dourados, no Mato Grosso do Sul, da Embrapa, onde ela especifica e determina, inclusive, produtos a serem utilizados, que estão sendo feitos estudos e que estão para ser liberados ou para ser liberados com relação ao controle desse tipo de praga. Não precisamos esquentar a cabeça, só fazer as coisas certinho, não usar produtos agressivos no início da instalação da lavoura e sempre aplicar quando tiver um nível de dano econômico. Não é o fato de ela estar comendo 1 ou 2 plantas que você vai correr numa área grande, se tiver 1 ou 2 lagartas, que você vai correr fazer a aplicação apavorado ou desesperado com isso aí. Precisamos primeiro de população para que seja feita ou não essa aplicação. Temos aí vários produtos, 3 produtos que estão vindo importados, como eu falei, lá da Austrália, mas a natureza vai se encarregar de controlar ela em função dos inimigos naturais, desde que você não use esses produtos agressivos, principalmente na fase inicial. Sabemos que muitos já fizeram errado e a previsão disso é ter uma grande dor de cabeça para frente na sua área onde você aplicou produtos de agressivos e de autocontrole. Então, recomendados por alguns de nossos colegas que não se identifica na recomendação da pesquisa em função do controle da mesma. Bem, então, esse é o relato da Helicoverpa armígena, com ocorrência já na nossa região, e que os produtores podem ficar tranquilizados, mas desde que façam a técnica de manejo adequada e monitoramento da sua cultura, tanto de soja, ou milho, ou feijão, que estão sendo instalados agora nesse momento. Bem, podemos falar também sobre o desenvolvimento das culturas, de assunto. O milho vem desenvolvendo bem, em pouca ocorrência de pragas. Sabemos que até a 4ª folha verdadeira você precisa cuidar do percevejo, que ainda está atacando, né? Existe um ataque muito grande, utilizar produtos específicos para o mesmo. Também lembrando que mesmo que a partir da 4ª folha verdadeira, você tem que ver se o teu milho tem alguns materiais que têm tendência ao perfilhamento, onde também pode dar uma espiga ou outra. Aqui daí também o percevejo pode atacar, talvez ainda você tenha aí que fazer um controle em função do ataque do percevejo, também afetando aí esse perfilhamento, que também dá uma espiga até razoável, que é a prolificidade de fazer 2 ou 3 espigas no pé, ou um perfilha, onde dá uma condição também de formar um pé e produzir também uma espiga média, pequena, aí dependendo da população que você colocou. E é normal o perfilhamento em função de uma alta adubação e também da colocação em doses altas de nitrogênio. Antigamente, o milho, quando se descobriu o milho, ele perfilhava, era normal da característica dele, que foi retirado agora com o avanço tecnológico para a produção de espigas maiores. Mas até ele pode, dependendo do material, ele pode voltar a essa característica, o que não é muito ruim, desde que não seja um hiperperfilhamento causado daí pelo ataque de percevejo. Pois sabemos que os tratamentos dos produtos da semente não duram mais do que 1 semana na terra, pois os micro-organismos do solo tendem a degradar esse produto que vem protegendo nos tratamentos. Então, depois você tem que monitorar, ver se você achou, ver a quantia que tem, fazer as aplicações, porque quando você vê o dano do percevejo, pode já ser tarde. Bem, lembramos que
Aplicações aí de herbicidas, quanto mais umidade, melhor o funcionamento da atrazina, principalmente aqueles que usam, associados ou não com produtos tipo sanções, principalmente quanto maior, mais úmido o solo, maior o residual da atrazina. Lembrando que capim-colchão já germinado, a atrazina tem uma deficiência, daí seria necessária a adição de produtos como Sanson ou Calisto para melhorar o funcionamento dos mesmos. A aplicação de ureia tem que ser monitorada, veja seu engenheiro agrônomo. A maior necessidade de nitrogênio do milho está no pré-pendlamento, é lógico que lá talvez não dá para aplicar, algumas vezes não se consegue aplicar nessa fase, quem não tem maquinário específico, portanto, seria essa fase inicial que você põe no adubo, e depois a aplicação seria interessante fazer entre a quarta e a sexta folha verdadeira, a primeira, e a segunda entre a sexta e a oitava folha verdadeira, para aqueles que conseguem entrar com maquinário fracionado. Ou se não, fazer o arroz com feijão na última condição que você conseguir entrar, fazer a aplicação após a chuva, lógico, daí para que esse fornecimento seja garantido até o pré-pendoamento. Na condição do milho vem bem, infelizmente temos preços aí não muito remuneradores, mas esperamos que essa situação possa reverter com a exportação dos produtos que estão estocados, principalmente no Mato Grosso, e que os portos tenham maior agilidade em detrimento dessa grande produção que temos paralisada e estocada nas regiões grandes produtoras, principalmente do Mato Grosso, de Goiás e do Mato Grosso, principalmente. A soja vem desenvolvendo bem, então verificamos aí algum ataque inicial de pragas que falamos agora há pouco, como a lagarta da espiga do milho, que tem agido como uma lagarta rosca, tem escondido no dia porque ela perde umidade com o sol, ela só sai de noite, daí ela ingere não só para alimentar, mas também para repor a umidade que ela perde. E a preferência do controle, como falamos, seria por horas mais frescas, principalmente aí horas noturnas, aí onde ela sai para fora para se alimentar, que seria a melhor condição de controle para mesmo. O percevejo agora tem, mas ele não causa danos, não se precisa preocupar, só depois de formar canivetinho, que seria uma condição de que tenhamos que fazer as aplicações ou não para o controle do mesmo. Tripes não tem incidência do mesmo até o momento, só temos verificado algum problema aí com um ou outro cultivar aí com relação não à germinação, mas o vigor da planta, principalmente onde chover um pouco mais forte, mas mesmo assim algumas cultivares apresentam uma deficiência um pouco menor do poder do vigor, que daí ele sai com dificuldade do solo. Ele saindo, depois ele recupera, principalmente após a abertura do primeiro trifólio, ele tende a se desenvolver muito mais facilmente. Sempre anunciamos aos produtores que faça o controle da buva, principalmente em beirada de lavoura, da roça, beira da roça, curva de nível, destrua mesmo, não deixe sementear, porque também a buva, a helicoverpa também come ela, então teríamos aí uma condição de um vazio sanitário para a buva também, principalmente agora no cultivo da lavoura, plantar as beiradas o máximo que puder e passar veneno nas beiradas, mude um pouco o rastro, passe nos barrancos, passe nas beiras, na beira do mato, um pouco entre com o pulverizador um pouco mais, para que se faça controle, principalmente inicial, para não deixar desenvolver essa planta daninha que tem dado muita dor de cabeça e que também é hospedeira da helicoverpa. Mas no geral tem se desenvolvendo bem, plantio a todo vapor, a região de Arapongas está se plantando bastante agora, já a nossa região está bastante adiantada, estamos encaminhando aí, principalmente na nossa região, para o final do plantio, onde a data ideal para o plantio do soja seria até o dia 10 de novembro. As outras seriam preferencial e quanto mais tarde tolerada, com o agravante do ataque, aquelas mais tardias do ataque de percevejo lá na frente ou ferrugens, né, que vem atacar mais para frente em função, principalmente do oeste do Paraná, ter terminado sua colheita e o esporo se espalhar pelo ar. Bem, com relação à comercialização, está oscilando muito o mercado, principalmente no fim do mês, os fundos têm realizado seus lucros e fechado as suas posições, então tem havido uma queda, uma oscilação muito grande. Mas a tendência é de que aumente, porque está lá os Estados Unidos colhendo bem, não está tão ruim, e mesmo assim dá essa oscilação, o preço não tem caído em função de que os estoques estão baixos e a demanda muito forte.
e como falamos em programas anteriores, vivamos 40 anos transferindo renda para a cidade com bastante produto e barato. Agora, concorrência não só da inflação, mas da demanda pelos produtos agropecuários, temos aí o retorno da cidade para o campo do capital que foi direcionado nesses últimos 40 anos. Agora temos 10 anos de retorno, agora a cidade vai pagar pelos alimentos no campo. É um fator remunerador que temos a passar na próxima década. Então, torna aí a atividade agropecuária e olerícolas como altamente atrativo e de um investimento que cada vez mais tem aumentado. E temos aí uma previsão de aumento de produção nos próximos 10 anos para a agricultura no Brasil, de aumento e incremento de produção de no mínimo 8% por ano, e tornando aí o Brasil um dos maiores produtores do mundo e celeiro, fornecendo aí alimentos para o mundo, e se tornando celeiro do mundo, como se falava antigamente. Bem, essas são as notícias para a semana. Voltaremos semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese, da Rádio Nova Era de Borrasópolis. Muito obrigado, abraço a todos. E lembre-se, consulte sempre o seu engenheiro agrônomo.